Oi, eu sou a Thay da Ateliê Solerte e nesse vídeo vou ensinar para vocês como fazer um modelo de necessaire que serve para inúmeras finalidades, utilizando uma trama de pontos de crochê cheia de textura que já é um sucesso por aqui. Começando pelos materiais, eu vou usar para fazer a montagem dessa peça o fundo caixa de leite da Fio a Fio Store. Esse aqui é na cor quadriculado caramelo, que tem essa textura assim bem bonita. O fundinho reforçado. Eu tava reparando até que ele não fica de lado. Se a gente coloca ele de lado, ó, ele fica assim de tão reforçado que é o fundo. Uma qualidade muito boa. Vou deixar todos os links para vocês na descrição, tá? Para fazer a necessaire com essa base aqui, eu gosto de usar o zíper, fecho de zíper tamanho M. Tô usando também na cor caramelo, assim como a base. Escolhi de fio o fio de malha da Amorino com 26 milímetros de espessura. Esse aqui que eu tô usando é na cor ferrugem. Vou usar uma agulha com 6 milímetros de espessura. E a gente vai precisar para acabamentos tesoura, agulha de tapeçaria e cola siliconada. Eu vou colocar o meu fio em um suporte, porque aí, conforme a gente for desenrolando ele, ele não sai torcido. Que às vezes, conforme a gente vai puxando o fio, né, ele vai desenrolando assim e vai ficando torcido. Aí se a gente consegue colocar ele num suporte, facilita. Esse aqui de estrelinha que eu tô usando é lá da Jadica, o link pra ele também vai ficar na descrição. Vou começar aqui deixando uma sobra de fio aqui na lateral. Eu gosto sempre de fazer na lateral, que daí o acabamento fica escondido quando a peça tá de frente, assim. Então eu não vou começar bem aqui nesse, pra não ficar difícil de fazer os acabamentos. Vou começar no segundo furinho aqui, ó. Passando a minha agulha pra lá e puxando esse fio aqui pra fora. Vou fazer uma primeira carreira toda em pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo por furo de base. Vou fazer a volta toda até chegar aqui e volto com vocês. Chegando aqui no último furo, em vez de laçar o fio que tá vindo do novelo, eu vou laçar o fio de sobra inicial que a gente deixou. Vou trazer ele aqui pra cima e vou puxar todo ele. E agora vou simular aqui como se fosse o último ponto baixíssimo. Para fazer isso, eu passo a minha agulha de cima para baixo, ou de baixo para cima, vai funcionar igual, mas geralmente eu passo de cima para baixo, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto, laço esse fio que puxei todo para cima e puxo ele aqui nesse sentido. Para concluir essa voltinha, a gente precisa fazer ele voltar aqui no mesmo buraquinho de onde ele está saindo. Então, eu vou colocar a minha agulha nesse buraquinho no meio do ponto, lá por dentro da minha peça. Laço o fio e levo ele todo aqui para dentro. Agora, o fio de acabamento tá saindo aqui e o fio que tá vindo do novelo
tá aqui logo ao lado. A gente vai colocar a agulha bem onde ficou o fio de acabamento, a sobra inicial. Aqui. E eu vou colocar a minha agulha no meio do ponto baixíssimo. Laço o fio que tá vindo lá do novelo e trago aqui pra frente, fazendo um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo por furo ao redor dessa primeira carreira inteira. E se vocês quiserem, já pode ir arrematando aqui atrás, por dentro, o fio de sobra inicial. É só segurar ele aqui e fazer o ponto baixo com ele no meio, envolvendo ele, olha. E aí ele vai ficando por baixo dos pontos. Eu tô chegando aqui na metade da peça e tá chegando ao fim aquela sobra inicial. Nesse momento, eu vou deixar uma voltinha, assim, da sobra inicial, aqui, sobrando no meio dos pontos. Já vou mostrar atrás como ficou. Assim, ó. Porque aí eu vou colocar uma gotinha de cola aqui, a cola siliconada, e puxar essa pontinha. Quando eu fizer isso, a cola vai fixar aqui embaixo desse e dos próximos pontos, que aí eu sigo fazendo em cima até o fim. Vai dar mais um ou dois pontos. Ficou assim, tá aqui, e aí a pontinha tá aqui para eu puxar depois de aplicar a cola aqui. Vou seguir fazendo os meus pontos antes de fazer isso. Tô chegando aqui no fim da primeira carreira e eu vou mostrar para vocês um modelo de emenda que eu gosto de fazer, mas se vocês tiverem outro preferido, fiquem à vontade para fazer da forma que vocês acharem melhor, porque a verdade é que para cada pessoa que estiver executando, pode ser que funcione uma determinada técnica, a depender do fio que a pessoa estiver usando também. Então, para mim, no fio de malha, funciona bem essa emenda aqui. Quando a gente termina o último ponto, alonga aqui o fiozinho, tira a agulha e deixa essa alcinha em espera. Venho aqui no topo do meu primeiro ponto e vou passar minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas desse topo. Vou laçar essa alcinha que estava em espera e vou levar ela lá para trás. Agora, para não ficar muita sobra de fio aqui, fazendo volume dentro da minha peça, eu vou puxar o fio que está vindo lá do novelo e isso vai ajustar essa alcinha aqui. Quando tiver o tamanho aproximado do que seria um ponto, eu vou deixar assim e vou tirar minha agulha. Então, fica em espera a alcinha lá dentro da peça. E aqui, como a gente vai estar trabalhando com o ponto a partir do centro deles, eu vou colocar a minha agulha no meio do Vzinho que o ponto baixo faz. Vou laçar o fio que tá vindo do novelo. O tempo todo eu tô apoiando aqui, ó, com algum dos indicadores, essa alcinha que eu joguei lá pra trás, pra ela não soltar. Então, lá atrás passei a minha agulha, vou laçar o fio que tá vindo do novelo e trazer aqui pra frente. Fiquei com uma alcinha fora e outra dentro. Vou enganchar essa que tava em espera lá atrás. Laço o fio que tá vindo do novelo e tiro as duas alcinhas da agulha. Aí a gente fez o fechamento da primeira carreira e o primeiro ponto baixo centrado dessa segunda carreira.
Nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos centrados. Então, em vez de pegar no topo dos pontos, a gente sempre vai colocar aqui, ó, no meio desse Vzinho que o ponto baixo forma. E atrás sai no meio de um Vzinho também. Tá vendo? Tem um fio aqui e um fio aqui. Laço meu fio e faço um ponto baixo. A forma de fazer o ponto é igual, só muda onde a gente pega ele. Em vez de ser aqui, coloca no centro e faz o ponto baixo ao redor da segunda carreira toda. No fim da segunda carreira, eu vou fazer a emenda da mesma forma. Então, alongo aqui o fio desse último ponto, tiro a minha agulha, deixo a alcinha em espera. Venho aqui no topo do meu primeiro ponto da carreira, coloco a minha agulha de trás para frente. Dou uma puxadinha aqui, uma ajustadinha, para esses pontos na emenda se aproximarem. Laço esse fio, esse lacinho que estava em espera e jogo ele lá para dentro. Tiro a minha agulha e deixo agora ele em espera lá atrás. Se precisar ajustar o tamanho dele, ajusta agora antes de seguir. Aí eu venho aqui no centro do meu ponto, laço o fio que tá vindo do novelo e trago fazendo uma alcinha na frente, laço a alcinha que estava em espera lá atrás, e quando eu tenho as duas na agulha, vou laçar o fio que vem do novelo e tirar elas juntas. Nessa terceira carreira, a gente vai começar a trabalhar aquele ponto com textura. Para fazer ele, eu vou colocar minha agulha aqui no centro do próximo ponto, vou laçar o meu fio e vou trazer aqui para frente. Não vou fechar. Venho com a minha agulha aqui, ó, no ponto baixo centrado lá da primeira carreira, coloco a agulha de volta, laço o fio que tá vindo do novelo lá dentro da minha peça, e aí eu vou trazer para cima desse primeiro ponto e por dentro dessa alcinha que a gente fez antes de passar a agulha no ponto de baixo. Agora sim, fecho o meu ponto. A gente vai trabalhar essa textura de forma intercalada. Então, fiz nesse ponto, no próximo ponto, é um ponto baixo centrado convencional. Agora, outra vez a textura. Coloco a minha agulha no centro do ponto, laço o fio e trago aqui para cima. Coloco a agulha no ponto logo abaixo, no centro também, desse que eu peguei, laço a minha agulha, passo pelo ponto, passo por dentro da alcinha que a gente fez no ponto da carreira de cima, vou dar uma estendida aqui, ó, até minha agulha ficar reta, para ficar na altura da carreira que a gente está trabalhando, e aí fecho esse ponto. No ponto seguinte, o ponto baixo, centrado. Agora outra vez, no ponto da carreira que a gente está trabalhando, no ponto da carreira de baixo, passa por dentro do ponto, por dentro da alcinha, alonga, fecha o ponto. Vou repetir esse processo, um sim, um não, ao redor da carreira todinha. Como a gente vai trabalhar esses pontos com textura de forma alternada nas carreiras, quando a gente for fazer a emenda onde começa com o ponto de textura, a gente vai fazer um pouco diferente. Então, eu vou alongar, igual eu vim fazendo, tiro a agulha e deixo em espera. Venho no topo do primeiro ponto,
passo a minha agulha de trás para frente e levo essa alcinha que estava em espera lá para trás. Tiro a minha agulha e deixo a alcinha em espera lá atrás, venho aqui no ponto onde eu faria a emenda e eu já vou começar fazendo o ponto com textura. Então, eu vou trazer aqui para frente nesse primeiro ponto e não vou laçar a alcinha já em seguida, fechando ele. Eu venho no primeiro, depois desço no ponto da carreira de baixo, puxo meu fio aqui por dentro para fazer o ponto com a textura, e aí agora sim eu laço aquela alcinha que estava em espera lá atrás e tiro as duas juntas, que aí o primeiro ponto já fica assim, com esse efeito. No ponto seguinte, um ponto baixo centrado normal. Aqui a gente faz o com textura. No fim dessa segunda carreira de ponto com textura, a emenda que a gente vai fazer é normal, porque esse ponto aqui, do início da carreira, já tá com o detalhe. Então, como a gente tá fazendo intercalado, nessa próxima carreira não tem detalhe nenhum e, portanto, faço a emenda convencional. Na carreira seguinte dessa, vou fazer a emenda que eu mostrei para vocês fazendo ponto com textura. E assim a gente vai alternando o início dessas carreiras até atingir o tamanho, a altura que a gente quer para a peça que estiver fazendo. Eu vou seguir então fazendo várias carreiras aqui, e aí eu já volto contar quantas carreiras eu fiz para ficar com a altura de uma necessaire. Eu fiz aqui 5 carreiras com textura no total e para facilitar a contagem, a gente pode contar através dessa voltinha que faz na textura. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto com textura. Para mim, esse tamanho já tá bom para fazer a aplicação do zíper. E aí, antes de cortar o meu fio, para fazer o detalhe do acabamento, eu vou dar 6 voltas de fio ao redor da minha peça. Agora sim, vou cortar o fio. Desenrolo ele aqui. E vou puxar todo ele aqui pra cima. É o último ponto, que a minha agulha ainda tava ali. Vou puxar todo esse fio. E aí, igual a gente simulou lá embaixo o último ponto baixíssimo, agora a gente vai simular aqui em cima o último topo dos pontos. Então, eu venho aqui no topo do meu primeiro ponto da carreira, pegando as duas alcinhas, laço o fio, que a gente puxou todo pra cima, e trago todo aqui pra dentro. Para concluir, a gente precisa fazer ele voltar para o mesmo buraquinho de onde ele tá saindo. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro, fazendo ela sair ali. Laço esse fio e trago todo ele aqui para dentro da peça.
A gente vai fazer a aplicação do zíper com pontos baixíssimos no acabamento da peça. Esse zíper aqui, tamanho M, tem 14 furos. Então, eu marquei aqui na minha peça, apertei ela para saber mais ou menos onde era o meio, e aí eu marquei 14 pontos aqui na frente, então tem de um marcador ao outro 14 pontos e 14 pontos aqui do outro lado também. Entre esses marcadores, a gente tem 6 pontos de cada lado. Então, agora eu vou ver onde que tá o fio que eu deixei para fazer o acabamento. Ele tá saindo bem aqui. Vou colocar a minha agulha no topo do ponto seguinte a esse fio, laço ela e trago aqui para frente. Vou avançar fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto com o marcador. Então, vou fazer mais um, dois. De marcador a marcador, a gente começa a prender o zíper. Então, eu vou colocar ele posicionado aberto aqui dentro da minha peça. E a partir do meu marcador, eu vou passar minha agulha aqui no topo do ponto e depois no buraco do zíper. Aí sim, eu puxo o meu fio fazendo o meu ponto baixíssimo. No topo do ponto, no buraco do zíper, ponto baixíssimo. Um ponto por buraco vai dar certinho com a marcação. Vou costurar até o fim dessa primeira parte do zíper assim, com pontos baixíssimos. E aí, ao mesmo tempo, a gente já vai fazendo esse detalhe de acabamento bem bonito no topo da peça. Chegando aqui no último furo, junto com o marcador, de um marcador até o outro, a gente vai fazer só pontos baixíssimos, sem estar prendendo no zíper. E quando chegar no marcador do outro lado, volta a prender o outro lado do zíper também, da mesma forma que a gente fez do primeiro lado. Cheguei aqui no último furo e no último marcador, e aí, depois dele, eu sigo fazendo pontos baixíssimos até encontrar aqui o início do trabalho. Precisei fazer mais 3 pontos baixíssimos. Para concluir, a gente vai simular a alcinha desse último ponto baixíssimo. Então, puxa todo o fio aqui para fora. E aí, vou passar fazendo aquele mesmo esquema que a gente já fez em outros 2 pontos da peça. Certinho, e agora é só a gente arrematar esse restinho de fio que ficou. Pode colocar ele numa agulha de tapeçaria, passar aqui por baixo de alguns pontos e fixar a pontinha com cola siliconada, igual lá na base da peça. Essa aqui é a quantidade de fio que sobrou. Vou tirar ele daqui para mostrar para vocês. E eu acredito que com essa quantidade seria possível fazer talvez mais 2 peças como essa. Mais uma com certeza, mas eu acho que dá para fazer até mais 2.
um rendimento bem bom de uma peça bem legal de ter no catálogo. É aquele tipo de peça que é bom de presentear. Geralmente as pessoas não compram necessaire, mas elas são muito úteis. Então, quando a gente é presenteado com esse tipo de item, a gente está sempre usando e sempre lembrando da pessoa que nos deu. É um presente muito legal, tanto para homem quanto para mulher. E vocês podem variar, né? Nas cores que vocês utilizam, na trama que vocês colocam, na cor dos acessórios e tudo mais. A peça pronta ficou assim, e se você chegou até aqui, eu quero pedir que, por favor, você nos acompanhe no Instagram, o arroba tá na tela. Se vocês reproduzirem essa peça, lembrem de me marcar, eu vou amar ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!